Fala pessoal, muito boa noite, começando mais uma Sara Live nesse domingo aqui, dia 22 de novembro. Muito boa noite Lucas, Vânia, muito boa noite Carlos, a todos. Deixa eu só colocar uma aguinha aqui, quando a gente vai se preparando e a gente vai esperando todo mundo. E vão dando ok aí se o áudio tá bom, se tá todo mundo vendo, ouvindo bem. Hoje a gente tem muito assunto importante. Boa noite Almir, é isso aí Thiago, muito boa noite a todos. A Dalvinha aí. Boa noite, Vinícius. Lembrando que hoje a gente tem muita coisa para falar, mas sempre é importante sempre deixar o coraçãozinho aqui, tá bom, pessoal? Isso é muito importante para que a Sara Live chegue em mais pessoas, né? A gente já está chegando cerca de 6 mil pessoas vendo aqui todas as semanas, que passam aqui durante o domingo, também que assistem sempre todas as semanas, beleza, pessoal? Então, muito boa noite, Bruno, Fiore, boa noite a todos. Vão avisando que a gente está começando mais uma Sara Live, a live mais aguardada da semana. Lembrando que a Sara Live aqui ela é para todo mundo, tá? Independente se você está começando, se você entende já muito sobre investimentos, se você tem pouca experiência, se você tem poucos recursos, se é um cliente grande, pequeno, algum grande investidor, a Sara Live ela é aberta, tá? Então a gente sempre passa aqui aberta para todo mundo. Não estamos ligados a nenhum banco, nenhuma corretora, então de forma totalmente independente. E a gente sempre busca aqui muito a ética, principalmente, muito a qualidade das informações. A gente estuda muito, a gente fala com muita gente durante a semana para a gente fazer um resumo aqui e trazer aqui para vocês as melhores informações, tá? Então, lembrando, deixa o coraçãozinho aqui, né? Pode deixar apertado, isso é muito bom também para o próprio Instagram reconhecer que o conteúdo é de qualidade para a gente chegar em mais pessoas, beleza? Guilherme, muito boa noite, Engenharia das Finanças, vamos que vamos, é isso aí. Então, lembrando que a gente aqui tem, vamos falar aqui alguns temas dessa semana, a gente tem muita informação e só para dar uma lambuja aqui para vocês, está rolando um sorteio lá no meu feed, tá? A gente vai sortear aqui, lembra que a Sara Live a gente nunca dá o peixe, a gente sempre ensina a pescar e muita gente vem tendo ótimos resultados nos seus investimentos, sempre buscando estudar, conhecer, né? Alertar das grandes oportunidades em investimentos, tá? Principalmente investimento em ações. Então a gente está sorteando os 4 principais livros, os 4 livros que a gente mais gosta, um dos 4 livros bons para quem está começando. É só correr lá no feed, tá? Então eu vou fazer o sorteio, tá? Eu vou fazer o sorteio no intervalo da Sara Live de uma live para outra. Lembrando que a gente tem o segundo tempo que a gente fala exclusivamente de fundos imobiliários. Então no sorteio eu vou sortear e aí depois lá pelas 10h35 na volta eu falo quem foi o vencedor, tá bom? Então é só marcar lá 2 pessoas, seguir o canal da BMC News aqui no Instagram e depois você já vai estar concorrendo. Lembrando, como é uma máquina que faz o sorteio, né, não tem nenhuma intervenção humana, quanto mais você marcar, maior é a sua chance de vencer esse sorteio, tá? Então, naturalmente, a sua estatística, a sua probabilidade aumenta, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de uma small cap que tem melhorado muito a governança corporativa. Isso é muito importante, tá? Se você está começando no mundo de investimentos, sempre procura aquelas empresas que têm um bom nível de governança, mas principalmente aquelas que estão evoluindo. Isso é muito importante. Se você pegar uma empresa que está começando a evoluir, isso pode ser um grande catalisador, isso pode empurrar a sua ação para cima. Então a gente vai falar de uma empresa que está com ótimos fundamentos, e além disso, ela está no momento de transição de melhorar a governança corporativa. É uma small cap, ou seja, uma empresa um pouco menor, fora do radar dos grandes investidores, mas está sendo um momento de crescimento, resultados muito bons e principalmente a melhora da governança corporativa deve continuar trazendo essa valorização para os ativos ao longo dos próximos meses, tá? A gente vai falar de Bitcoin, que é uma pergunta que a gente sempre recebe, que eu recebo muito. Pô, Marcos, será que vale a pena falar de Bitcoin? Como é que ele se insere dentro da nossa carteira, da nossa diversificação, tá? A gente vai falar de 2 grandes novidades muito boas, você já deve ter acompanhado uma delas aqui no Story, a gente vai reforçar. E ali também eu bati um papo com os maiores gestores de fundos de ações do país, na sexta-feira, lá na BMC. E a gente vai falar o que ele está gostando. E por fim, tem uma pauta, que é uma pauta, entre aspas, uma pauta bomba. Lá no finalzinho a gente vai falar, porque é uma notícia que acabou de sair, na verdade eu vi ao longo do final de semana. A gente já alertou todo mundo do projeto Small Cap Exponenciais agora, e eu vou explicar um pouco aqui para vocês que pode ser uma leitura bem bacana, pode ser uma oportunidade aí, tá?
Então, primeira coisa, pessoal, para quem não conhece a BMC News, é só seguir lá no canal do YouTube da BMC News. Ela vai ser a maior TV do mercado financeiro aqui do país. Todas as informações que você precisa saber para o seu bolso, para o seu investimento, para a sua economia, está na BMC News. Então a gente está por enquanto no canal do YouTube, tá? Não é um canal do YouTube, é uma TV para o mercado financeiro. Por enquanto no canal do YouTube é só procurar a BMC News, tá? Mas em breve, muito em breve, a gente vai estar em mais plataformas, tá bom? Então é só seguir lá, daqui a pouco a gente vai ter um portal, a gente vai ter em outras plataformas, você vai conseguir acessar também BMC News, tá? Então não deixe de seguir, é o maior canal de finanças do país, tá? Com grandes economistas, grandes debates, grandes convidados. Daqui a pouco a gente vai ter uma grade completa, pelo menos das 9 da manhã, 9h30 da manhã até o final do dia, tá? A gente está montando a grade e em breve também em outras plataformas para você acessar, tá? Então por enquanto está somente no canal do YouTube, mas daqui a pouquinho a gente vai ter todas as plataformas para você acessar. Então entre lá, procure BMC News, todo dia de manhã, das 9h45 até o meio-dia, eu estou lá também para discutir os principais temas do dia, tá? Com grandes convidados, gestores, economistas, grandes analistas, a gente está sempre debatendo lá. Se tiver algum nome para trazer, me avisa que a gente traz para cá, tá bom? Obrigado, Renato, pela audiência de sempre. E outra coisa, pessoal, um assunto aqui muito importante aqui para vocês, para a gente começar a agenda de hoje. É uma notícia muito importante. A gente está abrindo a pré-inscrição para o projeto Small Caps Exponenciais, tá bom? Então o projeto Small Caps Exponenciais está nesse endereço aqui, sarainvest.com.br, tá bom? O projeto Small Caps Exponenciais é um projeto único no país, para quem conhece, para quem está lá, né, vai acompanhando todos os dias. Eu vou explicar rapidinho o que é o projeto Small Caps Exponenciais e alguns diferenciais deles. Mas basicamente o projeto era um projeto onde nós fazemos uma mentoria 24 horas por dia, todos os dias. Temos uma carteira recomendada, a gente tem relatórios, a gente tem recomendações, tá? A gente tem lives exclusivas. Então eu vou falar aqui hoje das lives exclusivas. Marco, me fala um dos diferenciais do projeto Small Caps Exponenciais. A gente se encontra pelo menos 2 vezes por mês, tá? Uma live exclusiva para falar da carteira recomendada do projeto, tá? E também a gente tem uma segunda live exclusiva onde a gente faz só perguntas e respostas. Marco, me fala sobre Petrobras. Não é um objetivo, um alvo do projeto, mas a gente vai comentar também. Marco, me fala sobre fundos cambiais. A gente vai conversar também. Então a gente se encontra pelo menos 2 vezes por mês em lives exclusivas. Uma da carteira, que acontece todo começo do mês, para discutir os cases, por que a carteira está dessa forma, qual que é a nossa análise, qual que é os nossos objetivos. E também lá pelo dia 15, 20 de todo mês a gente se encontra também para tirar todas as dúvidas, perguntas e respostas, olho no olho, direto às perguntas e respostas. Tá? Pode ter mais lives durante um mês? Pode. Se tiver algum assunto relevante que a gente acha que vale a pena, a gente pode trazer uma live exclusiva. Por exemplo, a gente já fez lives sobre tributação, né? Muita gente, os membros pedindo, Marco, eu quero entender mais sobre imposto de renda, qual que é a diferença para day trade, para opções, para as ações, para fundos imobiliários. Tem alguém? A gente consegue fazer uma live exclusiva? Consegue, a gente faz também no projeto, tá? E também a gente faz encontros com pessoas que possam agregar. Então, por exemplo, a última vez a gente trouxe um dos maiores acionistas individuais de uma ação que nós acompanhamos, que nós temos posição. Então, isso é o projeto Small Caps Exponenciais. Eu falei um pouco aqui das lives exclusivas, tá? Então, pelo menos a gente se encontra 2 vezes por mês ao vivo em lives exclusivas, além de toda a interação diária nos grupos de interação e também no nosso canal exclusivo, onde a gente sempre está interagindo com relatórios, com a carteira recomendada, com as recomendações para o dia, a leitura do mercado, tá? Então aqui só para vocês entenderem como é que tá. A gente tem sim uma carteira recomendada, tá, no projeto. Eu vou aumentar um pouco aqui o zoom para vocês entenderem um pouco aqui como é que tá? Então deixa eu só aumentar o zoom. Como é que tá a carteira do projeto da turma que entrou em abril, tá? Então a carteira do projeto, vocês conseguem ver aqui? Tá todo mundo conseguindo ver? Então a gente está com um retorno de 92%, tá? Então a carteira do projeto está com 92,99% do projeto. Isso no período de 2 de abril
até o dia 11 de novembro. Então a gente calculou aí por volta de um período de 7 meses, tá bom? Nos últimos dias não mudou radicalmente, na verdade aumentou um pouquinho esse retorno. Então como é que está o retorno da carteira do projeto para quem entrou na turma de abril, tá? A gente está com retorno de quase 100% no projeto. Essa carteira é recomendada. Ah, Marco, o projeto é uma carteira recomendada? Não. A carteira recomendada é o nosso norte, é o nosso objetivo. É como eu gostaria de ser avaliado daqui a 5 anos para fazer o seguinte. Pessoal, conseguimos o nosso objetivo ou não? Nosso objetivo é de longo prazo, quando eu falo longo prazo, pelo menos 3 a 5 anos, tá? E a gente tem um objetivo no projeto que todo mundo que está lá ou que entrar no projeto, a gente vai explicar um pouco mais quais são os nossos objetivos de retorno. Independente se a bolsa está subindo, se a bolsa está caindo, a gente tem um objetivo de longo prazo de trazer retorno para todo mundo do projeto, tá? E a nossa carteira recomendada é um grande norte, um grande objetivo, é como a gente mede principalmente as nossas recomendações, tá? Como é que ela está hoje? O Ibovespa no período está subindo 45%, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma mudada aqui. Então, a carteira do projeto, o Ibovespa no período está subindo 45%. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom, tá todo mundo vendo aqui? O Ibovespa sobe no período 45%. O Small Caps, né, o índice Small Caps, que são as ações menores, tem subido 51%. E a carteira do projeto, para quem entrou nesse período de abril até o começo de novembro, até o dia 11 de novembro, está com uma avaliação subindo, valorizando 93%. Né? Todo mundo acompanha esse resultado? Não. Tem alguns menos projetos podem estar com um resultado um pouco menor e alguns menos projetos podem estar com um resultado um pouco maior. Tá? Depende um pouco das entradas, do preço, do retorno. Esse, de novo, é o norte, é o nosso objetivo. Tá? Então, a carteira do projeto é uma carteira de ações. O nosso foco no projeto é falar das grandes oportunidades de todos os investimentos, mas com foco em ações, onde a gente acredita que possa ter grandes retornos, é o que vai fazer diferença do nosso patrimônio mesmo no longo prazo. E é só dar uma olhada aí como é que está o retorno da carteira, tá? Lembrando que a gente tem carteiras, a gente pode medir em várias janelas diferentes, mas esse é o objetivo do projeto Small Caps Exponenciais. A gente precisa encontrar ações fora do radar, a gente precisa se antecipar aos movimentos, a gente precisa reconhecer que a gente vai tomar um pouco mais de risco, mas quando o retorno vem, a gente vê que realmente a gente estava correndo risco. Para que a gente corre risco? Para ter retornos diferentes da média. Tá? Então esse é o nosso objetivo. Então a carteira do projeto nesse período está com quase, na verdade, mais de 100% de retorno superior, né? Ou seja, o dobro do retorno do Ibovespa no período. Tá? Mas sabendo também que a gente sim está correndo mais risco no projeto e é isso que a gente busca todos os dias. Cases mais fora do radar. Tá? E o Ronaldo perguntando aqui, como é que eu faço para entrar no projeto? O projeto não está com vagas abertas ainda. A gente abriu uma lista de pré-inscrição, tá? Então essa lista é de prioridade. Provavelmente a gente deve abrir no começo de dezembro, tá? As inscrições. Então essa é uma lista de pré-inscrição. Todo mundo que tiver lá nessa lista de pré-inscrição a gente vai chamar por ordem, tá bom? Então você colocando o nome na lista de pré-inscrição, pode ficar tranquilo que sempre por ordem a gente vai chamar todo mundo, tá? Então a gente tem poucas vagas, a gente não abre muitas vagas quando a gente abre as turmas. Então a primeira coisa que a gente vai chamar é essa lista de pré-inscrição. Aonde está essa lista de pré-inscrição? sarainvest.com.br, tá bom? Depois eu vou deixar aqui no Story, vou deixar também na bio, coloco no Telegram, ou me procura também no direct. Marco, onde é que você falou que estava a lista? sarainvest.com.br, tá bom? Então é só procurar lá, tá no endereço aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui para vocês verem, tá? Então tá nesse endereço aqui, sarainvest.com.br. Lembrando, como é que a gente vai chamar? As inscrições devem acontecer daqui a pouquinho, daqui uns 15, 20 dias, a gente vai avisar todo mundo, mas por enquanto tá rolando uma lista de pré-inscrição. O que é a lista pré-inscrição? Garanta a sua vaga, a gente vai fazer essa lista por chamada, tá? Ou seja, por ordem de chegada, tá bom? Então, Danilo, obrigado pela pré-inscrição. Então, você colocou seu nome lá nessa lista principalmente, pode ficar tranquilo que a gente vai chamar, vai avisar, a sua vaga está garantida, tá? Se provavelmente daqui 20, 30 dias você falar, Marco, abriu a inscrição, o que eu faço? Corre, porque a chance é muito grande dessa lista aqui já preencher, tá bom? Então, é só correr lá, depois a gente avisa todo mundo. Então, muito em breve, essa é uma pré-inscrição, tá bom? Não tem inscrição ainda, mas garanta a sua vaga, só colocar seu nome lá. Depois, qualquer coisa, me avisa, procura direct
que a gente garante, tá bom? Então, é isso que eu queria passar aqui para vocês hoje nesse assunto. Depois a gente volta aqui e fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, só para reforçar, a carteira do projeto até 11 de novembro acumulava retorno de quase 93% contra 45% do Ibovespa, tá? E é isso que a gente busca no projeto, tá? A gente tem uma carteira mais agressiva, mas também a gente também quer ter retornos diferentes da média. O que é a média? O Ibovespa. O Ibovespa é uma grande média. E aí, se você fala assim, pô, 45% tá bom para você, então aí é melhor procurar um fundo, banco, colocar outras. Se você quiser realmente ter a possibilidade de ter melhores retornos, aí o projeto é indicado para você. É isso que a gente busca, retornos melhores do que a média, e a gente tem conseguido trazer isso para quase todos do que tem participado, tá bom? Então, vamos já para continuar aqui, e só para terminar um assunto, a gente tem recebido muita demanda para o nosso segmento private lá na Sara Invest, tá? São segmentos muito específicos, um atendimento muito tailor-made, muito individual, tá? Então, se você tiver interesse pelo private, também a gente tem recebido muita demanda, é só mandar e-mail para contato@sarainvest.com.br, tá? Muito individual, principalmente no foco na carteira de ações, tá? Então, manda uma mensagem lá para a gente, tá? E uma coisa, a gente vai falar depois de Sara Options, das opções e dos resultados, mas em breve a gente vai ter mais notícias aí, mas eu sempre recomendo para quem quiser conhecer o mercado de opções, pessoal, muito cuidado principalmente com o que você ouve aí na internet, e eu sempre recomendo os melhores especialistas. Para mim a maior referência é o professor Alexandre Cabral, tem outras referências no mercado, mas procure sempre os melhores profissionais para entender o mercado de opções, tá? Não vá operar opções sem conhecer muito bem antes esse mercado, tá? Então vamos falar como é que foi essa semana. A gente vai falar um pouco aqui rapidinho sobre Bitcoin hoje, mas o Bitcoin subiu na semana 13,64%. Vou ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês verem, tá? Então a primeira linha aqui é o Bitcoin, ele é medido pelo mercado Bitcoin, tá? Certo ou errado tem suas diferenças aí, mas é a avaliação feita pelo mercado Bitcoin aqui no Brasil, então esses são os valores aqui no Brasil. Sobe 13,64% nessa semana de novembro, nessa última semana. E no ano o Bitcoin sobe 240%, tá? O CDI acumula 2,54% no ano, né? Vamos pegar aqui, o dólar andou para trás essa semana, caiu 2,46% e o Bovespa subiu 1,26%, tá bom? O ouro vem caindo essa semana também, e o S&P 500 também teve uma leve queda 0,77%, mas no mês ainda o Ibovespa sobe 12,87%. Como é que está o Ibovespa no ano? Ainda está caindo 8,30%, tá? O índice Small Caps vem acompanhando aí um pouco o desempenho do Ibovespa, mais um pouquinho atrás, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida por aqui, até aqui, me manda que a gente fala para vocês. Deixa eu só ver aqui algumas perguntas. Como fazer a inscrição? Vai estar no canal do Telegram Informações? Vai estar, Érica. Mas para fazer a inscrição, acho que provavelmente você está falando do projeto Small Caps Exponenciais, sarainvest.com.br, tá bom? Entre Bitcoin e ouro, fico no ouro. Márcio, o ouro nesse ano vem subindo 58,89%. O Bitcoin no ano vem subindo 240%, tá? Então aí a gente vai falar um pouco sobre Bitcoin daqui a pouquinho, tá? Então vamos ver rapidinho um pouco do gráfico da semana para vocês entenderem um pouquinho, tá? Esse aqui é o gráfico da semana, deixa eu só voltar aqui, que esse aqui é o gráfico da semana, ele é bem interessante. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma perninha nele aqui, ó. Aqui no finalzinho tem uma perninha nele, vocês estão vendo aqui? Então o que é esse gráfico, pessoal? Esse gráfico, ele é um gráfico do desempenho, né? Dos mercados emergentes. Aqui tem um peso muito grande de China contra o S&P 500. Isso vale para o S&P 500 e contra o Nasdaq também, tá? Então sempre eu pergunto assim, se vocês escutarem nas últimas 2 semanas, eu acertei, eu sabia que ia subir, né? A bolsa teve uma valorização muito forte nos últimos 15 dias. Pessoal, se esse cara que falou que sabia que ia subir, se ele não falou de mercados emergentes, ou de China, ou de outros mercados, tá? Ele está mentindo para você.
Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um movimento global. Vocês estão vendo essa perninha aqui, ó? Isso aqui é um gráfico que mostra o S&P 500 desde 2009, aqui a gente tem, tá? Que ele vem caindo, a gente tem nos últimos anos. Então, desde 2009, as bolsas americanas, principalmente o S&P 500, vem se valorizando mais do que os mercados emergentes. E aqui, recentemente, as bolsas emergentes estão subindo muito. Então, por isso que a bolsa brasileira pode continuar subindo, não só em dezembro, mas principalmente ao longo dos próximos meses, porque o mercado emergente está muito atrasado e a gente está vendo um rally, ou seja, os investidores do mundo todo aumentando seu apetite por risco e comprando um pouco mais de mercado emergente. Ou seja, não tem nada a ver com o Brasil e não tem nada a ver assim, eu acertei, eu falei, não, está acontecendo no mundo todo, principalmente na China, né, nos mercados asiáticos e no Brasil. O Brasil acaba sendo beneficiado por conta disso, tá? E esse é um gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, tem muita gente falando aí de bolha, vai estourar uma bolha, vai cair 50%, 70%, tá? Esse é um gráfico que eu deixo que é um alerta, tá? Mas se esse analista está falando para vocês que vai ter uma bolha que vai estourar e não mostrou esse gráfico, provavelmente ele está ou ele não entende do assunto ou ele está negligenciando alguma informação, tá? Então pergunta para ele, fala assim, se você acha que vai cair, me fala o seguinte, como é que está, chama-se um gráfico que chama-se Earnings Yield, né? Que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Como é que esse gráfico funciona. Então esse é um gráfico que chama-se Earnings Yield que você está vendo aqui. Como é que ele é calculado? A gente está pegando aqui todas as empresas, as principais empresas de tecnologia, né, listadas no mundo, principalmente nos Estados Unidos. E você imagina o seguinte, vamos pegar que as empresas vão ter lucro o ano que vem. Como as empresas de tecnologia usualmente elas não distribuem dividendos, você pega o lucro que a empresa somou, pega 50 empresas, maiores empresas, e você divide pelo valor de mercado dessas empresas. A gente está vendo aqui, ó, que esse indicador ele está muito próximo, vocês conseguem ver, todo mundo consegue ver, ele está muito próximo do menor patamar desde a bolha de tecnologia. Ou seja, esse indicador é um indicador inverso, quanto menor, mais caro é um papel, mais caro é uma ação, mais caro é um índice, por exemplo, ou uma cesta. Tá? Então esse indicador chama-se Earnings Yield. Tá? E quanto maior ele, mais barato. Por exemplo, tem empresa brasileira que roda na casa de 6, 8, 10%. Então a gente está caminhando para um movimento relativamente parecido com o que foi a bolha lá chama bolha.com, bolha das empresas de tecnologia lá no começo do século, tá? Vai acontecer de novo, Marco? Não, eu não acredito, longe disso. Mas para quem está falando que pode ter uma bolha, a primeira coisa que você pergunta, fala o seguinte, me mostra a sua projeção de earnings yield. Se ele não entender, aí você já desclassifica essa opinião, tá? Mas essa é uma das opiniões que pode mostrar que a gente está ficando, as empresas de tecnologia podem estar ficando muito caras, tá? O que eu acho que vai acontecer? Primeiro, as empresas de tecnologia podem continuar crescendo muito rápido, então esse earnings yield, depois ele volta um pouquinho e fica relativamente um pouquinho mais barato. Então o que pode acontecer? E é o que está acontecendo lá fora, a gente fala muito com estrategistas internacionais, está acontecendo aquele movimento de rotation, né? Ou seja, você sai um pouquinho de tecnologia, sai um pouco dessa empresa de crescimento, vai um pouco para a economia tradicional, isso está acontecendo. E o que está acontecendo pode acontecer também, e esse é o meu alerta, essas empresas elas caírem um pouquinho, né? Não acho que é uma bolha, mas elas podem desinflar um pouco esse crescimento muito forte e esse indicador voltar um pouco para a normalidade. Tá? Então esse gráfico, depois de novo eu deixo aqui no Instagram, no Telegram, vai ser um indicador que é um indicador de alerta. O que é o meu alerta? Talvez as ações de tecnologia, ela pode ter por esse gráfico aqui, ter uma leitura que elas estão ficando um pouco mais caras. Aí é uma bolha? Não, eu não acredito nisso. Uma ação da Apple, do Facebook, da Amazon, eu acho que não vai cair 30%, 50%, 70%. Mas ter uma leve desvalorização, né, ou uma troca, você diminuir um pouco a posição e ir para outros setores, ou seja, elas ficarem um pouco para trás, aí sim eu acredito. Tá? Então, talvez olhar um pouco menos para esses setores agora, eu ainda continuo gostando muito do setor, mas olhar um pouco menos para esse setor e um pouco mais para outras empresas, o setor construção civil, varejo, economia real, siderurgia, commodities, tá? Então essa leitura que a gente precisa ter, tá? Todo mundo entendeu um pouco desse gráfico? Deixa eu só ver aqui um pouco, me manda aqui aonde acompanha esse gráfico. Aonde se acompanha? Acompanha aqui na Sara Live, tá?
Não é todo lugar que vocês conseguem ver, mas esse gráfico aqui particularmente, ele está disponível na Bloomberg, tá? Na Bloomberg, eu sei que não é todo mundo que tem acesso a Bloomberg, por isso que aqui na sala live a gente traz informações muito exclusivas, tá? Mas precisa entender muito desse gráfico, tá bom? E a última informação que eu queria passar para vocês nos gráficos da semana, para a gente ir para os calls, são 2 calls aqui que eu queria passar para vocês, 2 gráficos. Esse é um gráfico para quem está comprado em petróleo, se você está comprado em Petrobras, em PetroRio, Enalta, tá? Que é um gráfico que eu acredito que vai acontecer, que é basicamente assim, é o fluxo de caixa, esse é um termo muito técnico, tá? Me avise se não entenderem, mas é o fluxo de caixa em relação ao valor de mercado, chama Free Cash Flow Yield, tá? Das empresas no mundo de exploração e produção de petróleo. A expectativa em relação, por exemplo, eu vou dar aqui um pouco das cores, tá? Então, por exemplo, se o petróleo caminhar para a faixa de $30 aqui, né, essa linha amarela, tá? O Free Cash Flow Yield das empresas de exploração no mundo todo ainda continua positivo, mas ele vai declinando, tá? Aqui, essa linha um pouco mais forte é o que a gente acredita que vai acontecer, ou seja, um Free Cash Flow Yield positivo, mas é na faixa entre 5% e 8%. Então é um número saudável. Por isso que esse gráfico ele fala o seguinte: Marco, se o petróleo saltar para $50, sair dessa faixa de 45 e ir para a faixa de $50, é um patamar muito bom. Esse Free Cash Flow Yield nos próximos 2 anos salta para 10% a 15%. E aí as ações da Petrobras, principalmente, PetroRio, todas as ações, elas vão explodir. Elas vão ser muito fortes. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, todo dia, né, principalmente no projeto, todo dia de manhã eu passo o preço do petróleo, precisa acompanhar o preço do petróleo. E se esse cenário acontecer, não essa linha aqui mais forte, que é o cenário base, mas se essa linha pontilhada ou essas 2 linhas pontilhadas acontecerem nos próximos 2 anos, a Petrobras vai disparar, as ações vão disparar. Por isso que precisa estar muito perto, tanto Petrobras, PetroRio, a gente está acompanhando, as empresas estão fazendo um bom trabalho, tá bom? É a segunda onda de Covid, pode a bolsa cair para 70 mil pontos, como em março caiu, né? A gente já falou um pouco disso, mas longe disso, né? A gente não vê cenário para isso, tá? Então, só para a gente terminar um pouco aqui dos nossos gráficos, pessoal. Isso aqui é o gráfico do Bitcoin, tá? Para quem não conhece, é uma criptomoeda. Eu tenho estudado mais o segmento de criptomoedas. E aqui a gente vê, no começo na verdade, ao longo da semana passada, um gráfico, né? Eu entendo um pouco de análise gráfica também, né? Tenho certificação também para recomendar análise gráfica através de gráficos, e a gente vê aqui uma forte força compradora, né, nos ativos do Bitcoin. Deixa eu só colocar aqui um zoom, mas ali na faixa talvez mais próximo ali dos 17.600, 17.800 por Bitcoin, né? $17.800, tá? Então o que eu vou falar aqui de Bitcoin para vocês, pessoal? Eu estou terminando, né? Todo mundo sabe que eu estou terminando o mestrado em finanças, né? Em economia e finanças aqui pela GV, Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. A minha tese é muito mais em small caps, né? Em ações brasileiras, mas tem um colega meu que está fazendo um estudo em relação à participação, um estudo econométrico, um estudo em relação à estratégia de carteira, para ver se faz sentido ou não ter Bitcoin. Tá? Depois ele vai publicar provavelmente em março, abril do ano que vem, onde a gente vai entregar as teses. Mas ele já está chegando a uma conclusão que o Bitcoin e outras criptomoedas faz sentido ter na carteira como uma forma de diversificação. Tá? É muito difícil de dizer qual que é o potencial de valorização desse ativo. Marco, você acha que vai para $19 mil, $20 mil, $100 mil? A gente ainda, principalmente eu, não consigo fazer essa projeção. Acho que poucos analistas do mundo conseguem, a gente não consegue ter essa projeção, e ele funciona muito mais como uma demanda pelo ativo do que pela oferta, tá? Então quem acaba definindo é muito a demanda. Mas em relação à diversificação da carteira, a gente está vendo um pouco, né? Depois eu vou pedir para o meu amigo aqui, Oswaldo, ele publicar. Quando eu publicar, eu trago para vocês essa tese. É uma tese acadêmica, tá? Mas a gente precisa realmente pegar esses estudos. E ele está chegando à conclusão que faz sentido ter pela correlação, ou seja, quando as bolsas mundiais caem, por exemplo, em fevereiro, março, abril, esse tipo de moeda estava andando na contramão. Então a gente está vendo uma forte valorização nesses momentos de maior aversão a risco, tá bom? Marco, é para ter 10% na carteira, 20%?
eu acho que é uma posição muito grande numa carteira diversificada. Mas talvez um peso pequeno na sua carteira faça sentido e a gente está no momento de valorização do Bitcoin, tá? Isso para longo prazo, a conclusão está chegando que realmente faz sentido ter um pouco, montar um Saracoin. Pode ser, né? Em algum momento a gente vai falar um pouco mais de criptomoedas, tá bom? Então é isso que eu queria aqui trazer para vocês. Eu vejo uma tendência clara aí de valorização no curto prazo, mas como estratégia de diversificação faz sentido, pelo menos essa conclusão que a gente está chegando lá no mestrado, né? É que realmente faz sentido ter essa posição de uma parcela, mesmo que seja pequena, em criptomoedas, principalmente Bitcoin, que é o mais conhecido, o mais líquido e o mais conhecido, tá bom? Achei bacana o fundo do Hashdex, que está no BTG. Inclusive, a Hashdex é uma das grandes parceiras aí lá da nossa, enfim, do meu orientador da GV lá, para os nossos estudos acadêmicos. Né? Eu falo muito com o professor sobre, principalmente a Hashdex. Tem outros parceiros, mas a Hashdex é um deles, tá bom? Deixa eu ver outros assuntos, então, o que a gente tem aqui. Então vamos dar uma continuidade para a gente falar já direto para nossas opções, né? Então a gente está chegando aqui. Então só para a gente terminar, pessoal, a agenda da semana, a gente tem muita coisa nessa semana, né? Queria agradecer toda a audiência, pessoal da Viver de Renda canal, né? Viver de Renda, Azul voando, né? A gente tem falado muito de Azul. Vou dar um spoiler aqui para todo mundo que está aqui. Lá no projeto Small Caps Exponenciais, a gente está com mais de 50% de ganho nas posições de Azul. E Azul é uma das nossas maiores posições, tá? Só para a gente dar um spoiler. Lembrando, para quem quiser fazer parte do projeto Small Caps Exponenciais, sarainvest.com.br para entrar na lista de prioridades, tá? Na pré-inscrição. Na agenda dessa semana, a gente tem, na terça-feira, a gente tem confiança do consumidor. Na minha leitura pode vir um pouquinho mais fraco, então talvez um dos melhores dias para operar de segunda para terça-feira. Lembrando que depois na quarta-feira a gente tem núcleos de pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos, deve vir um pouco mais fraco também, falando da agenda econômica. E lembrando que na quinta e sexta-feira lá nos Estados Unidos a gente tem o famoso feriado de ação de graças, tá? Então, volume muito fraco da bolsa. Até a minha sugestão aí para quem quiser trabalhar em banco, em corretora, né? Pede uma folga que o volume vai ser bem fraco, dá para antecipar o feriado, né? Ou seja, faz um final de semana um pouco mais longo, vai ser muito fraco o volume na quinta e na sexta-feira, tá? E toda terça-feira eu estou com o Bo Williams lá no Analytics, então entra lá terça-feira, BMC News, ao vivo, a gente fazendo esse projeto único de análise fundamentalista com análise técnica lá com o Bo Williams, tá bom? Analytics toda terça-feira ao vivo às 18 horas. Já tá salvo lá o último programa da terça-feira passada, tá bom? Então vamos já direto para Sara Options. De novo, pessoal, como hoje tem muita gente e talvez tenha gente aqui que nunca operou com opções, primeiro, procure sempre, antes de operar R$1 em opção, tá? Muito cuidado. Vai ter gente que vai ganhar 1000% em opções? Vai, tá? Mas geralmente essas pessoas que contam também tem muita história triste, precisa conhecer muito bem o mercado de opções. Então conheça os cursos, para mim a maior referência no país é o professor Alexandre Cabral em derivativos, ele é professor de diversas faculdades, enfim, todo mundo conhece ele no mercado, procure bons profissionais que vão trazer esse conteúdo, esse conceito para vocês. Para quem já conhece, vamos falar agora de Sara Options, tá? De novo, o que é o Sara Options? O Sara Options é um modelo nosso, totalmente proprietário, onde entre todas as opções abertas, todas, são mais ou menos 2.000 opções abertas, a gente coloca vários fatores ali, são centenas de fatores onde a gente vai dando peso e ele seleciona todo dia as opções que por algum motivo estão distorcidas, né? Ou porque estão muito distante do preço de abertura, o ativo está num bom momento, enfim, por vários pesos, e a gente seleciona e a gente joga num filtro de análise fundamentalista e a gente leva todo dia de manhã para todo mundo que é assinante do Sara Options, a gente leva quais são as opções que o modelo está nos indicando, tá? Então como é que foi essa semana o Sara Options? Essa semana como é que a gente mede? A gente mede o diário, por exemplo, da abertura até o fechamento, todos que tiveram 0,01% de resultado positivo a gente considera como positivo, seja 0,1% ou 100% ou 1000%. Então, fechamento no dia e fechamento na semana. Por exemplo, abrimos
a opção na segunda-feira e fechamos na sexta, ou abrimos na terça-feira e fechamos na sexta-feira, a gente mede o desempenho na semana. A gente teve nessa semana 56% de resultados positivos, e, no diário foram 56% de resultados positivos, e na semana, calculando na semana, foram 69% de resultados positivos. Vamos pegar aqui 3 exemplos, tá? A gente teve Azul L307, teve ganho de 233%, tá? Hipermarcas L310, ganho de 128%, e também Brasil Foods L230, ganho de 127%, tá bom? E lembrando que a pauta bomba a gente só vai falar no final, né, que foi uma pauta de última hora que eu vou falar. Inclusive eu coloquei aqui no Twitter, é uma ação que está R$10 e teve um analista, né, uma casa de análise, aí depois a gente vai falar um pouco mais disso, que falou que o target price é R$100, tá? Para quem ficar até o final a gente fala um pouco sobre isso, tá? O resultado médio, o ganho médio da Sara Options nessa semana foi de 38%, resultado positivo, tá? Então vamos lá, pega a caneta e papel que eu vou falar aqui um pouco os 2 calls que a opção, que a ferramenta nos alertou hoje, tá? Então todo mundo consegue ver aí, a gente tem Eletrobras. O Eude falou que tá pistola para saber que ação que é, então, né, já antecipando, né? Então aqui, Sara Options, pessoal, vamos só para a gente focar aqui. Eletrobras, eu acho que está voltando a pauta no Congresso de Eletrobras, então vale a pena manter todo o foco em Eletrobras nos próximos 2, 3 meses. Então a ferramenta já vem nos alertando também. Eletrobras, a gente tem Eletrobras L318, tá bom? Como é que funciona para quem não conhece o Sara Options? A gente fala o seguinte, ela fechou semana passada a 1,02, tá? E a gente tem uma recomendação de entrada máxima a 1,15. Então, para o perfil moderado, sair metade da posição a 1,28, tá? E zerar a posição a 1,53. Um exemplo de perfil, tá? E o stop loss, zerar 50% da posição a 92 centavos e zerar completamente a posição, né, a 82 centavos, tá bom? Então a gente acabou de ver aqui a ELET, a opção de Eletrobras, tá bom? E vamos aqui para outra segunda opção que a gente tem hoje, que é a Magazine Luiza. O pessoal sempre me pergunta Magazine Luiza, o papel tá ficando para trás. A gente tem Magazine Luiza L999. Todo mundo consegue ver aí? L99. Deixa eu dar um zoom aqui, deixar na tela. L99. Ela tá com strike a 24,97, fechou a 90 centavos. A gente sugere entrar no máximo a 1,01, tá bom? Então a gente teve essas duas opções aqui para agora, segundo o nosso modelo. Então, ELET L318, tá bom? Todo mundo anotou aí, Silva, é isso aí. E também Magazine Luiza, MGLU, né, Maglu, L999. Beleza, pessoal? MGLU 999. Não esqueçam, lembre sempre de deixar o coraçãozinho também, a gente agradece porque o Instagram também reconhece todos esses likes aí. Então vamos passar, pessoal, os nossos 2 assuntos. Primeiro, a gente tem aqui um assunto muito importante. Eu posso pular? Não, vou falar dele agora, né? Eu ia pular. A gente tem uma small cap com grande potencial de valorização, né, que está melhorando a governança. Sempre quando melhora a governança corporativa, você acaba gerando mais valor para os acionistas. Então, de novo, você ter boas empresas com boa governança é bom, é ótimo. Mas se você tiver uma empresa que está melhorando, que está evoluindo, é melhor ainda. É mais arriscado, mas ao mesmo tempo você fala, Marco, por que na carteira small caps exponenciais está subindo 92%? Porque a gente procura empresas que estão fazendo esse movimento aqui, né? Empresas que estão já nesse momento aqui, elas podem já estar muito boas, mas podem já estar muito caras. A gente gosta de empresas que estão evoluindo, que estão mostrando algum momento de melhora, tá? Então, essa empresa aqui, para quem não conhece, a gente já falou, Celulose Irani, Rani 3, tá? Então, ela anunciou que está indo para o novo mercado, né? Nos próximos dias, aí está anunciando, vai ter uma migração, vai ter os mesmos direitos, os mesmos acionistas, isso deve melhorar a liquidez, isso deve atrair os grandes fundos de investimento, melhorar o volume de negociação em bolsa, tá? E aí, na semana passada,
A gente tem uma opinião lá no projeto, a gente tem relatório, tem uma recomendação, mas na sequência também, lembrando que a Honey 3 fechou na semana passada a 4,98. E aí veio o relatório de um outro banco, né, o Credit Suisse, soltou um relatório atualizando o preço-alvo e aumentando o preço-alvo para celulose Irani para 7,20, tá bom? Então é um papel muito bom, que entrega bom resultado. Lembrando que celulose lá fora está com sinais de começar a apresentar valorização. Aqui a demanda de papelão do lado, para quem tiver aí, for industrial, do setor de consumo, de varejo, sabe como é que está a demanda de papelão do lado. Sempre quando a gente fala de Irani, a gente está falando de papel, embalagem e papelão do lado, ou seja, vendas online crescendo é muito bom para a celulose Irani. E esse movimento de governança corporativa de melhora deve continuar trazendo boa atração, boa valorização e atenção dos grandes gestores, tá? O grande trabalho lá no projeto Small Caps Exponenciais é a gente se antecipar aos movimentos dos grandes. Então o que eu falo? A grande frase que eu falo é a gente pensar como os grandes, mas nós precisamos ser mais ágeis como os pequenos. Então esse é o grande diferencial do projeto Small Caps Exponenciais e é por isso que a gente tem retorno tão forte assim lá no projeto, tá? E é isso que a gente busca todos os dias, tá bom? Então é isso que eu queria alertar aqui para vocês. Então a outra informação que eu queria aqui passar para vocês, que é uma informação muito, muito útil, é que vocês devem ter visto já aqui no meu story. Depois eu vou deixar o endereço novamente, mas é só clicar aqui no story. Eu vou deixar todos amanhã, nos próximos dias. Os membros do projeto já receberam esse relatório, mas a gente fez um relatório exclusivo, tá? Um pouco para vocês conhecerem um pouco também do dia a dia do projeto, como é que são os nossos relatórios. A gente fez um relatório exclusivo da maior oferta de ações dos últimos anos, tá? A Redditor São Luís pediu registro para abrir o capital, tá? E a gente fez um relatório exclusivo com o que é o case, tá? Lembrando o prospecto. O prospecto é a única informação que a gente tem e é um livro de 600, 700 páginas, um livro gigante. A gente tem todas as principais informações no nosso relatório, tem a nossa opinião, tem se vale a pena ou entrar, até que preço, tá? Então tem toda a recomendação lá, tem a nossa avaliação, então é só entrar e pegar seu relatório, tá bom? Então é um ativo que a gente tem gostado muito, chama atenção. A última vez que eu vi, a gente já tinha mais de 5 mil downloads desse relatório aí, então pega lá. Todo mundo acho que tem que fazer pelo menos o download desse relatório. Clica aqui no Story, a gente também vai mandar por outras fontes, tá? Então a gente passa lá totalmente gratuito, é só pegar, fazer o download, ver a opinião e ficar atento a esse IPO que tende a ser um dos maiores IPOs dos últimos anos, tá? Acho que talvez Petrobras, excluindo Petrobras, já tem muito tempo que a gente não tinha um IPO desse tamanho. Vai ser uma oferta de mais de 10 bilhões de reais e a empresa vai estar avaliada, né, avaliada em mais de 100 bilhões de reais, tá bom? Então anota aí. Como é que é o cronograma da oferta? Eu vou aumentar aqui um pouco o zoom. A gente tem, para quem o período de reserva, o encerramento do período de reserva, uma informação que é muito importante, se encerra um dia depois do meu aniversário, tá bom, pessoal? Então isso vocês não vão esquecer. Depois de me dar os parabéns, no dia seguinte vão lembrar, fala assim, pô, legal, dia 3 de dezembro, coloca na agenda. 3 de dezembro, Marco, onde está o relatório? É só clicar aqui no meu story, depois eu vou deixar de novo, tem um link aqui, depois eu vou avisar todo mundo, deixar o link certinho, tá bom? Mas só clicar aqui no story, que tem o link certinho, já leva para a página, tá bom? Mas eu vou avisar. Então, encerramento do período de reserva, dia 4 de dezembro, um dia depois do meu aniversário. Passou no dia, deu os parabéns, no dia seguinte, o que tem que fazer? Ler o relatório e ver se vale a pena entrar e fazer a reserva na Redditor, tá? E o início de negociação dia 10 de dezembro, tá bom? Então dá tempo, clica lá, baixa o relatório, lê com calma, vê se vale a pena ou não, vê a nossa recomendação e depois é só seguir a tabela aqui, tá bom? Eu acho que só essa tabela aqui teve um erro, que devia colocar aqui no dia 3 de dezembro, eu vou pedir para o pessoal corrigir lá nos bancos coordenadores, colocar aqui dia 3 de dezembro, aniversário do Salavalho. Maria Inês, arquiteta, baixou o relatório, como é que você achou? O que você achou? Ficou legal? Tá muito bom, né? Eu achei que o relatório ficou...
não é modéstia à parte, assim, mas está muito bem feito, está muito detalhado, tem todas as principais informações, tem a recomendação, tem o preço justo, tem tudo, todas as informações que vocês precisam, tá bom? É isso aí. Então vou pedir para o pessoal corrigir lá dos bancos coordenadores, colocar dia 3 de dezembro, aniversário do Saravalho, 4 de dezembro, o último período de reserva, né? Última data de reserva. Beleza? Então, só para a gente terminar, que a gente tem alguns poucos minutinhos aí, alguns fundos, a gente conversou com o fundo lá da Quantitas, está lá no BMC News, no canal, né? Um programa toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, ao vivo, que a gente conversa com grandes executivos, grandes gestores. A gente falou com um gestor do fundo da Quantitas, nos maiores fundos de ações aqui do país, e ele falou quais são as preferências dele, tá? Ele falou que eles gostam de 3 ações, tá bom? Para vocês anotarem, mas lá ele passa o detalhe do fundo inteiro. 3 ações que chamaram atenção. Itaú, eles estão gostando de Itaú nesse preço, né? Não precisa discutir mais Itaú, uma ação bem líquida, apresentando uma valorização recentemente. Então ele gosta de Itaú nesse preço. E 2 ações fora do radar. Guararapes, eles gostam bastante, né? E também a maior assimetria para ele, que a gente vai fazer estudo, a gente vai se aprofundar no case, é Ipera, tá bom? Então ele chamou muita atenção para Ipera, para ele é um dos cases mais descontados, os mais assimétricos, ele gostou. É isso aí, Maria Inês, lembrando, é só o relatório da Redditor, tá aqui no Stories, então saindo daqui é só clicar lá e arrastar, depois a gente manda o link certinho para todo mundo, o endereço, mas está aqui no Stories, eu vou passar mais vezes, tem tempo ainda para ler, para baixar todo mundo, tá bom? Mas corre lá porque tem muita gente já baixando e está disponível para todo mundo, gratuito, um pouco de como é a interação no projeto Small Caps Exponenciais. Então a Gabriele falou, o que a Quantitas falou? Itaú, Guararapes, Ipera. Ipera para ele é a maior assimetria, a maior discrepância, ou seja, em relação ao valor justo para ele chamou-nos a atenção e vale a pena estudar. E para a gente terminar, pessoal, a gente vou falar um pouquinho da notícia bombástica aí do final de semana desse case, tá bom? É Graziotin também. Graziotin, eles são, falando um pouco de resultado deles, eles são uma casa muito de buy and hold, né, de longo prazo. Então, assim, às vezes o resultado no curtíssimo prazo não é uma boa janela para se avaliar, mas eles são muito grandes, eles entendem, eles são bem respeitados, né? Então a gente gosta muito deles. Vamos falar aqui da notícia bombástica para a gente terminar aqui. Antes, pessoal, de novo, Projeto Small Caps Exponenciais deve abrir em breve uma nova turma e a gente vai chamar por ordem da lista de espera, tá bom? Projeto Small Caps Exponenciais, todo domingo aqui eu vou falar um pouquinho mais dele, falar um pouco da carteira recomendada. A gente falou hoje um pouquinho das lives exclusivas, tá? Que a gente faz muita live, muita interação, né? Fora os grupos de interação, fora o bate-papo ao longo do dia, o canal de dúvidas. A gente tem lives exclusivas de diversos assuntos, não só da carteira recomendada. E está lá no sarainvest.com.br a lista de espera, tá? Então a gente vai chamar primeiro quando abrir as vagas, provavelmente nos próximos 15, 20 dias a gente vai abrir. Então essa ainda não é inscrição, é uma lista para fazer a pré-inscrição, mas com certeza você entrando nessa lista, a sua vaga está garantida, tá? Não precisa se preocupar, está garantida. Então entra lá no sarainvest.com.br, tá bom? Então deixa eu só falar aqui da bomba desse final de semana, tá? Tá todo mundo preparado aí? Depois no segundo tempo, daqui a pouquinho, a gente vai fazer o sorteio. Lá no segundo tempo eu falo o sorteado, tá, dos livros, dos 4 livros, lá do feed, do sorteio do feed. Mas lembrando que sempre no segundo tempo a gente fala de fundos imobiliários, tá bom? Depois já a gente passa a todo mundo também como assinar a carteira do Sarafis, tá? Mas deixa eu só falar um pouco aqui, até falando aqui, pessoal, falando de segunda onda. Pessoal, se eu tivesse preocupado com segunda onda, isso que é a diferença. A gente tem que se antecipar, a gente precisa correr risco, esse é o nosso trabalho, a gente precisa correr risco. A gente não vai ter resultado diferente da média, ou ter resultado expressivo, se a gente não correr risco. Marco, eu estou preocupado com a segunda onda, porque vai acontecer isso. Se a gente tivesse preocupado com a segunda onda, a gente já teria perdido quase 70% de retorno na Azul que a gente está tendo. Tá? Então a gente começou a comprar lá na faixa de R$20, 19, R$20. Hoje a gente já está ganhando muito dinheiro. Então, de novo, esse é o nosso trabalho no projeto.
A gente vai alertar dos riscos, mas também a gente quer as grandes oportunidades de investimento, né? Então, é isso que a gente quer. Se a gente começar a ficar preocupado com barulho na internet, com as grandes preocupações mundiais, a gente não sai de casa e as oportunidades vão passando, tá? A gente quer saber das oportunidades, entendendo dos riscos, é assim que a gente fala. Tá, então, basicamente, vamos só para a gente fechar aqui, que a gente tem poucos minutinhos. A notícia bombástica de hoje é o Nelson Gasparian perguntando aqui. A notícia, já falando, Nelson, grande abraço para o Nelson Gasparian e para toda a família aí. Marcelão também, grande abraço. A grande notícia bombástica desse final de semana é isso que vocês estão vendo aqui, né? É a avaliação da Taurus. A gente falou Taurus, para quem me acompanha já há algum tempo, mesmo dentro do projeto ou fora do projeto, a gente vem comentando de Taurus talvez lá na faixa dos R$3, né? O papel fechou na casa dos R$10 no final da semana passada. E eu sempre falei o seguinte, pessoal, tem uma metodologia que chama-se Value Investing. Todo mundo fala que faz, todo mundo fala que é bonita e ela é bonita no papel, só que me fala o seguinte, coloca ela em prática, né? O que você está fazendo? Que ação que é Value Investing, né? Que avaliação que você fez? Que preço você chegou? E a gente vem falando de Taurus, já tem mais e ela demora realmente para se concretizar, o Value Investing. É uma metodologia muito difícil de fazer, mas quando você acerta sozinho praticamente, né? Eu não lembro pouquíssimas casas falando de Taurus, a gente vem falando já há mais de um ano de Taurus, né? E aí o que aconteceu? Os resultados estão muito bons, tanto na nossa carteira do projeto, na quase totalidade dos membros do projeto estão com ganhos belíssimos nesse resultado. E aí lembra que tinha um site, na verdade a origem desse site é um site australiano, tá? Só que ele é muito forte nos Estados Unidos, está presente em vários países do mundo, que ele atualizou a projeção dele. Vocês podem acessar lá, eu tenho uma conta gratuita, chama Simply Wall Street, tá? Não sei se tem aqui, depois se alguém puder me ajudar aqui um pouco a colocar o endereço, tá? O Luiz Barsi tem na carteira, né? Inclusive. Mas o que acontece? A gente entrou na faixa dos R$4 no projeto. A gente já está com uma posição grande, com ganhos muito bons, tá? A gente sempre está fazendo rebalanceamento. E o que aconteceu? Esse site, ele atualizou a projeção dele, vocês estão vendo aqui. E eles têm aqui um pouco do que seria o preço justo, né? Aqui é o fechamento de semana passada. E esse aqui é o preço justo calculado por esse site. De novo, pessoal, não é projeção minha e eu não acredito que esse é o número real. E de novo, para você entender a metodologia dele, não é para 6 meses, 12 meses, é para os próximos anos. Mas se um papel vale R$10 na projeção dele, nos próximos anos poderia chegar a R$100, né? Ou seja, subir 900%, né? Que eles estejam completamente errados, que não chegue a R$50, R$30, R$20, ou seja, que eles estejam completamente errados. Né? Mas eles estão reforçando, assim, esse papel está muito distorcido pelos fundamentos que a companhia está entregando, está muito distorcido. E a gente já falou em várias sala lives aqui, já falamos no projeto quase diariamente, tá? Já estamos com um ganho muito forte no case. E isso é Value Investing e isso é o projeto Small Caps Exponenciais. É a gente se antecipar aos movimentos, tá? Inclusive o pessoal aí da mídia especialista entrou em contato comigo, eu devo dar entrevista ao longo dessa semana para alguns jornais especializados no setor, para falar um pouco do case de Taurus. A gente conversou com eles na semana passada, né, numa conversa exclusiva. A gente passou para os membros do projeto a nossa percepção do case, né? Mas, de novo, talvez na semana que vem, nas próximas semanas, a gente vai fazer uma live aqui para falar mais detalhes do nosso preço-alvo. A gente está revisando, inclusive a gente está discutindo com alguns analistas lá da Sara Invest nesse final de semana. A gente está atualizando o relatório, atualizando o nosso preço justo. A gente deve soltar ao longo dos próximos dias para os membros do projeto Small Caps Exponenciais. Mas me chama, o próprio Taurus Pistolada, é isso aí, vem comigo, Marco Velho, né? Mandar um abraço aí para o Taurus Pistolada. Então, isso é Value Investing e isso é o projeto Small Caps Exponenciais. A gente se antecipar. Marco, um ano atrás, a empresa, só notícia ruim, todo mundo falando mal, né? E realmente tem notícia, geralmente, que eu sempre falo para todo mundo, pessoal, quando a gente for entrar num case, nesse tipo de case, geralmente vai ter mais notícias ruins do que boas.
e são geralmente cases muito agressivos, que tem realmente muitas preocupações. Mas são nesses momentos de virada que a gente precisa colocar o pezinho, que a gente precisa entrar. Não adianta chegar no final da história. Na minha opinião, a Taurus está no meio da história. Ela não está mais no começo, mas também ela tem um bom caminho ainda para caminhar. Tá? Ou seja, R$100 é a nossa avaliação? Não, de novo, reforçando, não é a nossa avaliação. Mas se esse site está falando que vale R$100 nos próximos anos, quer dizer que tem potencial. Não dá para esse site também errar completamente, tá bom? De novo, é um site de fora do Brasil, ele está comparando com outras empresas internacionais, mas mostra um pouco da distorção e de que tipo de case que a gente procura lá no projeto, tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria falar aqui para vocês. Depois a gente volta aqui em todos os cases, a gente fala de outros cases, mas a gente tem que sempre atualizar, tá bom, pessoal? Então é isso daí. Mandem agora as suas perguntas que eu vou responder, 2, 3 perguntinhas. E lembrando, só 2 informações importantes. Para garantir a vaga no Projeto Small Caps Exponenciais, entre lá no sarainvest.com.br e também para pegar o relatório da Redditor. Já tivemos milhares de downloads, né, do relatório. Está lá disponível aqui no Store. É só clicar lá, disponível para todo mundo. É um dos maiores IPOs, tem a nossa opinião se vale a pena participar ou não, tá bom? Então é isso daí. Marcos, depois a gente atualiza a PadTech. Para quem é membro do projeto Small Caps Exponenciais, a gente falou com eles. Se você ver a live, se você olhar um pouco o call de resultados, talvez nós fomos os únicos que fizemos perguntas no Brasil, tá? Então, eu não sei o que essas outras casas de análise estão fazendo, estão olhando ou não estão olhando PadTech, quando vão olhar um pouco mais para frente. O case resolveu recuperar um pouco, está atrasado ainda, a gente está com um resultado ainda negativo, mas de novo, é um case para 3 a 5 anos, é uma história muito de longo prazo, tá? A gente tem que olhar muito para longo prazo, mas depois a gente atualiza aqui todo mundo, a gente fala exclusivamente de Taurus e de PadTech numa live aqui exclusiva focada, tá bom? Deixa eu ver mais alguns outros assuntos. Taurus para se aposentar, mais ou menos, tem gente que já está se aposentando lá no projeto, já está ganhando mais de 100% nesse case, né? Então é isso daí. Qual vai ser o justo IPO da Redditor? O Eude, entra lá, faz o download, tá? Mas o que eu posso antecipar aqui em relação ao Redditor é que o case é muito bom, né? Para quem já passou, conhece o setor, enfim, eles são muito bons, eles são referência no setor. Imagina que está vindo uma Ambev do setor de saúde, né? Então eles são muito bons, uma Localiza do setor de saúde, eles são muito bons, tá? Então é isso que eu queria reforçar para vocês, beleza, pessoal? Então qualquer dúvida, não esqueçam, lista de espera por hora de chegada, sarainvest.com.br, colocou seu nome lá, pode ficar tranquilo, seu nome está reservado, vai ser nessa lista, então a gente deve abrir vagas muito em breve. E no story aqui, depois a gente reforça o link para fazer o download de Redditor. Está gratuito, né? Eu não lembro, acho que ninguém ainda falou de Redditor, né? Nenhuma casa de análise. Então nós somos o primeiro. O relatório está muito bom, muito completo. Tem a nossa avaliação lá, tem a recomendação disponível para todo mundo, tá? A gente já tem milhares de downloads aí nesse relatório. Depois a gente vai avisando aqui. Lembrando, último dia de reserva, que dia que é? Vocês lembram? Dia 4 de dezembro, né? Então, 4 de dezembro é o último dia de reserva, é um dia depois, mais importante do ano, dia 3 de dezembro, meu aniversário. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Eu queria desejar uma ótima semana para todo mundo e daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio, a gente volta, anuncia o sorteado e a gente fala de fundos imobiliários, também da carteira Sara Filhos, como assinar, a gente passa todos os detalhes. Beleza? É isso aí, Wesley. Muito boa noite a todos, uma ótima semana, um ótimo final de semana, obrigado pela audiência, hoje a gente passou aqui, bateu mais de 800 pessoas aqui, quanto mais pessoas chegarem, lembre sempre de dar o like, passar para todo mundo, quanto mais pessoas a gente chegar, mais informação a gente traz aqui de qualidade e sempre com consistência o resultado vai aparecendo, beleza, pessoal? É isso aí, Lívia, muito boa noite a todos. Lembrando, não esqueça de fazer sua inscrição para o projeto Small Caps Exponenciais. Quanto mais cedo fizer, maior a chance de garantir a vaga, beleza?